Lei 14.133. Paramos no artigo 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas e, nesse caso, inciso 1, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. O inciso 2 foi vetado. Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação. Artigo 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, a fiscalização e a gestão do contrato, a entrega do objeto e as condições de pagamento. Parágrafo 1. Sempre que o objeto permitir, a administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes. Parágrafo 2. Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Parágrafo 3. Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso. Parágrafo 4. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento. Parágrafo 5. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela, inciso 1, obtenção do licenciamento ambiental, inciso 2, realização da desapropriação autorizada pelo poder público. Parágrafo 6. Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia, licitados e contratados nos termos desta lei, terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência. Parágrafo 7. Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço com data base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Parágrafo 8. Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno eu acho que é interregno, né? Eu nunca sei pronunciar essa palavra. Eu acho que é interregno, alguma coisa assim. Depois alguém escreve aí a pronúncia dessa palavra aqui. O interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento será por, inciso 1, reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Inciso 2. Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra mediante demonstração analítica da variação dos custos. Parágrafo 9. O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja construído por: inciso 1. Mulheres vítimas de violência doméstica.
Inciso 2. Oriundos ou egressos do sistema prisional. Artigo 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para: inciso 1. Bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Inciso 2. Bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento. Parágrafo 1. A margem de preferência de que trata o caput deste artigo, inciso 1, será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso do inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 2. Poderá ser de até 10% sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos 1 ou 2 do caput deste artigo. Inciso 3. Poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados partes do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país, prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Parágrafo 2. Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidos conforme regulamento do Poder Executivo Federal, a margem de preferência a que se refere o caput deste artigo poderá ser de até 20%. O parágrafo 3 e o 4 foram vetados. Parágrafo 5. As margens de preferência não se aplicam aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no país for inferior, inciso 1, à quantidade a ser adquirida ou contratada, ou, inciso 2, aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso. Parágrafo 6. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados, a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica, ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 7. Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Artigo 27. Será divulgada em sítio eletrônico oficial a cada exercício financeiro a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no artigo 26 desta lei, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. Seção 2. Das modalidades de licitação. Artigo 28. São modalidades de licitação: inciso 1, o pregão; inciso 2, concorrência; inciso 3, concurso; inciso 4, leilão; inciso 5, diálogo competitivo. Parágrafo 1. Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 desta lei. Parágrafo 2. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput deste artigo. Artigo 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 desta lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Parágrafo único.
O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea A do inciso 21 do caput do artigo 6 desta lei. Artigo 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital que indicará: inciso 1, a qualificação exigida dos participantes. Inciso 2, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho. Inciso 3, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 desta lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Artigo 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração, e regulamento deverá dispor sobre os seus procedimentos operacionais. Parágrafo 1. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. Parágrafo 2. O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá: inciso 1, a descrição do bem com suas características e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas com remissão à matrícula e aos registros. Inciso 2, o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Inciso 2, a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes. Inciso 4, o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Inciso 5. A especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo 3. Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. Parágrafo 4. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida no edital. Artigo 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração, inciso 1, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições. A linha A, inovação tecnológica ou técnica. A linha B, impossibilidade de o órgão ou entidade ter a sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. E a linha C, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Inciso 2. Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos. A linha A solução técnica mais adequada. A linha B, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida. A linha C, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. O inciso 3 foi vetado. Parágrafo 1.
Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital, em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Inciso 2. Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Inciso 3. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. Inciso 4. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. Inciso 5. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Inciso 6. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Inciso 7. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. Inciso 8. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital, contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis. Grave isso daqui na tábua do coração, porque geralmente eles amam prazo. Não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso 2 deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Inciso 9. A administração poderá, e não deverá, poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. Inciso 10. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com os critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. Inciso 11. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. O inciso 12 foi vetado. Parágrafo 2. Os profissionais contratados para os fins do inciso 11 do parágrafo 1 deste artigo assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses.